Edmundo Gonzalez Urrutia venceu com 67% dos votos em todos os estados, cidades e vilarejos. Em poucas horas, elas foram digitalizadas e publicadas em nosso site para que o mundo inteiro visse. Mas a ditadura respondeu com terror. 2.500 pessoas sequestradas, desaparecidas, torturadas, casas marcadas, famílias inteiras feitas reféns, padres, professores, enfermeiros, estudantes. Algumas das mais de 220 crianças detidas após as eleições foram eletrocutadas, espancadas e sufocadas. Até que repetissem a mentira de que o regime precisava, incriminando-se falsamente de terem sido pagas por mim para protestar. Convido agora a senhorita Ana Corina Sosa Machado, filha da laureada com o Prêmio Nobel da Paz, senhorita Maria Corina Machado, para proferir a palestra do Prêmio Nobel da Paz de 2025. Senhorita Sosa, por favor, tome a palavra. Ela toma a palavra em nome de sua mãe para ler as palavras que sua mãe escreveu para a ocasião hoje. De Sua Majestade? Sua Alteza Real, Altezas Reais, distintos membros do Comitê Nobel Norueguês, cidadãos do mundo, meus queridos venezuelanos, primeiramente, quero expressar nossa infinita gratidão da minha família, de todo um país, ao Comitê Nobel Norueguês. Graças a vocês, a luta de todo um povo pela verdade, pela liberdade, pela democracia e pela paz é hoje reconhecida em todo o mundo. Estou aqui em nome da minha mãe, Maria Corina Machado, que uniu milhões de venezuelanos em um esforço extraordinário, que vocês, nossos anfitriões, homenagearam com o Prêmio Nobel da Paz. Mas, embora ela não tenha podido estar aqui e participar desta cerimônia, devo dizer que minha mãe nunca quebra uma promessa. E é por isso que, com toda a alegria do meu coração, posso dizer que em apenas algumas horas poderemos abraçá-la aqui em Oslo, depois de 16 meses vivendo escondida. E enquanto aguardo esse momento de abraçá-la, de beijá-la, de envolvê-la em meus braços, após 2 anos penso nas outras filhas e filhos que hoje não podem ver suas mães. É isso que a move, que nos move a todos. Ela quer viver em uma Venezuela livre e nunca vai desistir desse propósito. Por isso todos nós sabemos, e eu sei que ela estará de volta à Venezuela muito em breve. Enquanto isso, neste momento, enfrento a difícil tarefa de dar voz às suas palavras. O discurso que ela preparou para esta ocasião. Este é o discurso dela. Vim aqui para contar uma história, a história de um povo e sua longa marcha rumo à liberdade. Essa marcha me traz aqui hoje como uma voz entre milhões de venezuelanos que se levantaram mais uma vez para retomar o destino que sempre foi deles. A Venezuela nasceu da audácia, moldada por povos e culturas entrelaçados. Da Espanha, herdamos uma língua, uma cultura e uma fé que se fundiram com raízes ancestrais, indígenas e africanas. Em 1811, escrevemos a primeira Constituição do mundo hispânico, uma das primeiras constituições republicanas do planeta, afirmando a ideia radical de que todo ser humano carrega uma dignidade soberana. Essa Constituição consagrou a cidadania, os direitos individuais, a liberdade religiosa e a separação de poderes. Nossos ancestrais carregaram a liberdade em seus ombros. Eles atravessaram um continente inteiro, das margens do Orinoco às alturas do Potosí, para ajudar a dar origem a sociedades de cidadãos livres e iguais, movidos pela convicção de que a liberdade nunca é plena se não for compartilhada.
Desde o início, acreditamos em algo simples e imenso, que todos os seres humanos nascem para ser livres. Essa convicção tornou-se a alma da nossa nação. No século XX, a Terra se abriu. Em 1922, o Reventon em La Rosa entrou em erupção por 9 dias, uma fonte de petróleo e possibilidades. Em tempos de paz, transformamos essa riqueza repentina em um motor para o conhecimento e a imaginação. Por meio da engenhosidade de nossos cientistas, erradicamos doenças. Construímos universidades de prestígio global, museus e salas de concerto. Enviamos milhares de venezuelanos ao exterior por meio de bolsas de estudo, confiando que mentes livres retornariam como transformação. Nossas cidades brilhavam com a arte cinética de Cruz Diez e Soto. Forjamos aço, alumínio e energia hidrelétrica, provando que a Venezuela podia construir tudo o que ousasse imaginar. Mas a Venezuela também se tornou um refúgio. Abrimos nossos braços para migrantes e exilados de todos os cantos do mundo. Espanhóis fugindo da guerra civil, italianos e portugueses escapando da pobreza e da ditadura. Judeus após o Holocausto, chilenos, argentinos e uruguaios fugindo de regimes militares, cubanos escapando do comunismo e famílias da Colômbia, Líbano e Síria em busca de paz. Nós lhes demos lares, escolas e segurança, e eles se tornaram venezuelanos. Esta é a Venezuela. Construímos uma democracia que se tornou a mais estável da América Latina, e a liberdade se revelou como uma força criativa. Mas até a democracia mais forte enfraquece quando seus cidadãos esquecem que a liberdade não é algo que esperamos, mas algo que nos tornamos. É uma escolha pessoal deliberada, e a soma dessas escolhas forma o ethos cívico que deve ser renovado todos os dias. A concentração das receitas do petróleo no Estado criou incentivos perversos. Isso deu ao governo um poder imenso sobre a sociedade, que se transformou em privilégio e corrupção. Minha geração nasceu em uma democracia vibrante e nós a consideramos garantida. Assumimos que a liberdade era tão permanente quanto o ar que respirávamos. Valorizávamos nossos direitos, mas esquecemos nossos deveres. Fui criado por um pai cujo trabalho de vida, construir, criar, servir, me ensinou que amar um país significava assumir responsabilidade pelo seu futuro. Quando percebemos o quão frágeis nossas instituições haviam se tornado, um homem que já havia liderado um golpe militar para derrubar a democracia foi eleito presidente. Muitos pensaram que carisma poderia substituir o Estado de Direito. A partir de 1991, o regime desmontou nossa democracia, violando a Constituição, falsificando nossa história, corrompendo as Forças Armadas, expurgando juízes independentes, censurando a imprensa, manipulando eleições, perseguindo dissidentes e devastando nossa extraordinária biodiversidade. A riqueza do petróleo não foi usada para elevar, mas para aprisionar. Máquinas de lavar e geladeiras eram distribuídas em rede nacional de televisão para famílias que viviam em chão de terra batida, não como progresso, mas como espetáculo. Apartamentos destinados à habitação social eram entregues a poucos escolhidos, sob a condição de obediência inquestionável. E então veio a ruína. Corrupção obscena, saque histórico. Durante o governo do regime, a Venezuela recebeu mais receita do petróleo do que em todo o século anterior. Tudo foi combinado e tudo foi roubado. O dinheiro do petróleo tornou-se uma ferramenta para comprar lealdade no exterior, enquanto, em casa, grupos criminosos e terroristas internacionais se fundiram ao Estado. A economia entrou em colapso, caindo mais de 80%. A pobreza ultrapassou 86%. Hoje, 9 milhões de venezuelanos foram forçados a fugir. Isso não são estatísticas, são feridas abertas. Enquanto isso, algo mais profundo e corrosivo aconteceu.
Foi um método deliberado para dividir a sociedade por ideologia, por raça, por origem, por modos de vida, levando os venezuelanos a desconfiar uns dos outros, a silenciar uns aos outros, a enxergar inimigos uns nos outros. Eles nos sufocaram, nos fizeram prisioneiros, nos mataram e nos forçaram ao exílio. Foram quase 3 décadas lutando contra uma ditadura brutal, e nós já havíamos tentado de tudo. Diálogos foram traídos, protestos de milhões foram esmagados, eleições foram corrompidas, a esperança desmoronou completamente, e acreditar em qualquer tipo de futuro tornou-se impossível. A ideia de mudança parecia ou ingênua ou louca. Parecia impossível. No entanto, das profundezas desse desespero, um passo que parecia modesto, quase burocrático, mudou o curso da nossa história. Decidimos, contra todas as probabilidades, realizar uma eleição primária. E diferente de qualquer ato de rebelião, escolhemos confiar nas pessoas, redescobrir uns aos outros. Viajamos por estradas e caminhos de terra em um país com escassez de gasolina, apagões diários e comunicações em colapso. Proibidos de fazer propaganda, sem dinheiro ou meios de comunicação dispostos a dizer nossos nomes, cruzamos o país apenas com nossa convicção. O boca a boca era nossa rede de esperança. E se espalhou mais rápido do que qualquer campanha. Porque nosso desejo de liberdade estava muito vivo dentro de nós e nunca havia morrido. A migração forçada, que deveria nos fraturar, na verdade, nos uniu em torno de um propósito sagrado: reunir nossas famílias em nossa terra. Avós confidenciaram a mim seu maior medo: morrer antes de conhecer seus netos que estão no exterior. Meninas pequenas, com vozes pequenas demais para tanta tristeza, imploraram para que eu trouxesse de volta suas mães e irmãos espalhados pelo continente. Nossa dor se fundiu em um só coração. Tragam nossos filhos para casa agora. Em maio de 2023, durante uma manifestação na cidade de Nirva, uma professora chamada Carmen se aproximou de mim. Ela me contou que tinha acabado de encontrar sua jefa de Cali. Uma jefa de Cali é uma agente do regime designada para o quarteirão da Carmen. Quem decide, casa por casa, quem recebe uma cesta básica mensal e quem é punido com a fome. Surpresa ao ver essa mulher ali, naquela manifestação, Carmen perguntou: "Por que você está aqui?" E a jefa de Cali respondeu: "Meu único filho, que fugiu para o Peru, me pediu para estar aqui hoje. Ele me disse que se Maria Corina vencer, ele voltará para casa. Me diga o que eu preciso fazer. Eu faço qualquer coisa." Naquele dia, o amor venceu o medo. 2 semanas depois, chegamos a Delícias, uma pequena vila engolida por guerrilheiros colombianos e narcotraficantes, onde nem mesmo uma galinha pode ser vendida sem a permissão deles. Nenhum candidato havia comparecido lá desde 1978. E enquanto a equipe escalava a montanha, eu via bandeiras venezuelanas tremulando em cada humilde residência. Eu ingenuamente perguntei, como se fosse um feriado nacional que justificasse todas aquelas bandeiras, e alguém sussurrou: "Não, aqui, as bandeiras ficam escondidas. Exibi-las é perigoso." Hoje, as pessoas as levantam para agradecer por você ter tido coragem de vir. Você vai embora, mas nós ficaremos identificados. Naquele dia, famílias inteiras enfrentaram os grupos armados que controlavam suas vidas. E quando cantamos juntos o hino nacional, a soberania retornou em um único coro, frágil e desafiador. Naquele dia, a coragem venceu a opressão. Nossos encontros se tornaram encontros íntimos de milhares de pessoas. Nos abraçamos, choramos, rezamos.
Entendemos que nossa luta era muito mais do que eleitoral. Era uma luta ética pela verdade, uma luta existencial pela vida e uma luta espiritual pelo bem. Com menos de um ano para as eleições presidenciais, tivemos que unir todas as forças democráticas e restaurar a confiança no voto. As primárias se tornaram esse momento. Um esforço cívico auto-organizado que construiu uma rede cidadã nacional, algo nunca visto antes na Venezuela. E em 22 de outubro de 2023, contra todas as probabilidades, a Venezuela despertou. A diáspora, que representava 1/3 da nossa nação, recuperou seu direito de votar. O filho que havia partido votou ao lado da mãe, que ficou. As filas se estendiam por quarteirões. A participação foi tão grande que as cédulas realmente acabaram. Confiamos no povo e eles confiaram em nós de volta. O que temos, o que começou como um mecanismo para legitimar a liderança, tornou-se o renascimento da confiança de uma nação em si mesma. Naquele dia, recebi um mandato, uma responsabilidade que transcendia qualquer ambição individual. Senti-me humilde e profundamente consciente do peso que me havia sido confiado. Ameaçado por essa verdade, porém, o regime me proibiu de concorrer à presidência. Foi um golpe duro, mas os mandatos pertencem ao povo. Partimos em busca de outro candidato que pudesse ocupar o meu lugar. Edmundo González Urrutia se apresentou, um ex-diplomata calmo e corajoso. O regime acreditava que ele não representava ameaças. Comunidades, partidos políticos, sindicatos, estudantes e a sociedade civil se uniram e trabalharam juntos para que a voz de uma nação pudesse ser ouvida. Estávamos a 3 meses do dia da eleição e quase ninguém conhecia seu nome. Mas votos não eram suficientes. Tínhamos que defendê-los. Por mais de um ano, vínhamos construindo a infraestrutura para isso. 600 mil voluntários em 30 mil sessões eleitorais, aplicativos para escanear códigos QR, plataformas digitais, centrais de atendimento da diáspora. Nós mobilizamos scanners, antenas, Starlink e laptops escondidos dentro de caminhões de frutas até os cantos mais remotos da Venezuela. A tecnologia tornou-se uma ferramenta de liberdade. Sessões secretas de treinamento eram realizadas ao amanhecer em fundos de igrejas, cozinhas e porões, usando materiais impressos que eram transportados pela Venezuela como contrabando. Finalmente, o dia da eleição chegou em 28 de julho de 2024. Antes do amanhecer, as filas já davam voltas nos quarteirões. Uma esperança silenciosa e trêmula pairava no ar. Nosso acompanhamento ao vivo mostrava a participação aumentando em todos os estados e cidades. E então as atas eleitorais, as famosas actas, a prova sagrada da vontade do povo, começaram a aparecer. Primeiro por telefone, depois por WhatsApp, depois fotografadas, depois digitalizadas e, por fim, levadas à mão, de mula, de canoa. Elas chegavam de todos os cantos da Venezuela, uma erupção de verdade, porque milhares de cidadãos arriscaram sua liberdade para protegê-las. Confrontado com nossa vitória esmagadora, o regime emitiu uma ordem desesperada. Os soldados deveriam expulsar nossos voluntários dos centros de votação e impedi-los de receber as atas originais a que tinham direito por lei. Mas os soldados desobedeceram. Edmundo González Urrutia venceu com 67% dos votos em todos os estados, cidades e vilarejos. Em todos os estados, cidades e vilarejos. Cada uma das atas contava a mesma história. Em poucas horas, elas foram digitalizadas e publicadas em nosso site para que o mundo inteiro visse.
Mas a ditadura respondeu com terror. 2.500 pessoas sequestradas, desaparecidas, torturadas, casas marcadas, famílias inteiras feitas reféns, padres, professores, enfermeiros, estudantes. Qualquer pessoa que ousasse compartilhar uma folha de apuração era caçada. Estes são crimes contra a humanidade, documentados pelas Nações Unidas. Terrorismo de Estado empregado para enterrar a vontade do povo. Algumas das mais de 220 crianças detidas após as eleições foram eletrocutadas, espancadas e sufocadas. Até que repetissem a mentira de que o regime precisava, incriminando-se falsamente de terem sido pagas por mim para protestar. Mulheres e meninas na prisão estão neste momento sendo forçadas à escravidão sexual, obrigadas a suportar abusos. Em troca de uma visita da família, uma refeição ou a chance de tomar banho. E ainda assim, o povo venezuelano não se rendeu. Durante os últimos 16 meses, na clandestinidade, construímos novas redes de pressão cívica e desobediência disciplinada, preparando a transição ordenada da Venezuela para a democracia. É assim que chegamos a este dia, um dia que carrega o eco de milhões que estão à beira da liberdade. Este prêmio carrega um significado profundo. Ele lembra ao mundo que a democracia é essencial para a paz. E mais do que tudo, o que nós, venezuelanos, podemos oferecer ao mundo é a lição forjada ao longo desta longa e difícil jornada. Que para ter democracia, devemos estar dispostos a lutar pela liberdade. E a liberdade é uma escolha que deve ser renovada todos os dias, medida pela nossa disposição e coragem de defendê-la. Por isso, a causa da Venezuela transcende nossas fronteiras. Um povo que escolhe a liberdade para contribuir não apenas consigo mesmo, mas com a humanidade. Só alcançamos a liberdade quando nos recusamos a virar as costas para nós mesmos, quando enfrentamos a verdade diretamente, por mais dolorosa que seja, quando o amor pelo que realmente importa na vida nos dá força para perseverar e vencer. Somente por meio desse alinhamento interior, dessa integridade vital, é que nos elevamos para cumprir nosso destino. Só então nos tornamos quem verdadeiramente somos, capazes de viver uma vida plena e digna de ser vivida. Ao longo desta marcha rumo à liberdade, adquirimos certezas profundas da alma, verdades que deram um significado mais profundo às nossas vidas e nos prepararam para construir um grande futuro em paz. Portanto, a paz é, em última análise, um ato de amor. Esse amor já colocou nosso futuro em movimento. A Venezuela voltará a respirar. Abriremos as portas das prisões e observaremos. Milhares de pessoas que foram injustamente detidas sairão para o sol quente, finalmente abraçadas por aqueles que nunca deixaram de lutar por elas. Veremos avós sentando crianças em seus colos para lhes contar histórias, não de antepassados distantes, mas das suas próprias famílias. A coragem dos próprios pais. Veremos nossos estudantes debaterem ideias com paixão e sem medo, suas vozes finalmente se elevando livremente. Voltaremos a nos abraçar, a nos apaixonar, a ouvir nossas ruas se encherem de risos e música. E todas as alegrias simples do mundo que tomávamos como certas serão nossas novamente. Meus queridos venezuelanos, o mundo se maravilhou com o que conquistamos e em breve testemunhará uma das cenas mais comoventes do nosso tempo. Nossos entes queridos voltando para casa. E voltarei a estar na ponte Simão Bolívar, onde outrora chorei pelos milhares que partiam, e os acolherei de volta à luz. A vida que nos aguarda.
Porque no fim das contas, nossa jornada rumo à liberdade sempre residiu dentro de nós. Estamos voltando a ser nós mesmos. Estamos voltando para casa. Permitam-me homenagear os heróis desta jornada. Nossos presos políticos, os perseguidos, suas famílias e todos aqueles que defendem os direitos humanos. Aqueles que nos abrigaram, nos alimentaram e arriscaram tudo para nos proteger. Os jornalistas que se recusaram ao silêncio. Os artistas que levaram nossa voz adiante. Minha equipe excepcional. Meus mentores. Meus companheiros ativistas políticos e sociais. Os líderes ao redor do mundo que se juntaram a nós. Nos defendeu e defendeu nossa causa. Meus 3 filhos, meu adorado pai, minha mãe, minhas 3 irmãs, meu corajoso e amoroso marido, que sempre me apoiaram ao longo da vida. E, acima de tudo, os milhões de venezuelanos anônimos que arriscaram seus lares, suas famílias e suas vidas. Por amor. A eles pertence esta honra. A eles pertence este dia. A eles pertence o futuro. Obrigada. Os convidados reunidos aqui no Oslo City Hall, após a palestra de hoje, proferida por Ana Colina Zaza, em nome de sua mãe, Maria Machado. Ela já representou sua mãe em várias ocasiões. Este deve ser um grande destaque. E os aplausos continuam.